Pessoal, olá, sejam todos bem-vindos ao canal Júlio Buranello, né, terapeuta. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria de tratar um pouco sobre a neurociência cognitiva, né, e a dependência química, tá bom? Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente o carinho de todos vocês, né, as famílias que nos acompanham lá da Estrela da Manhã, todo o pessoal do Amor e Gente também, de Londrina, de Assis, o pessoal que sempre está compartilhando nossos vídeos. E, né, antes de mais nada, antes de dar início, start nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com suas redes sociais, envie para os grupos de dependência química para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. E para nós que trabalhamos com dependência química, né, sempre é importante a gente fazer essa conexão. Né? Se você tiver ideias novas, se tiver sugestões de vídeo, encaminhe para mim, mande no meu particular, procure nas minhas redes sociais também, tá? No Instagram, Júlio Buranello, psicoterapeuta, e no TikTok, né, Júlio Buranello 83. Lá tem bastante vídeo, bastante conteúdo, então sempre novidades para vocês sobre, né, realmente entender os comportamentos, a doença, né, dentro desse contexto que eu adoro, que eu amo muito dentro da minha formação de saúde mental, com ênfase em dependência química, essa parte da neurociência, que é a ativação, né, cerebral e as respostas químicas que o nosso cérebro acaba desenvolvendo relacionadas a situações. Quando nós falamos de informação, que é essa questão que eu trouxe hoje, a neurociência cognitiva, é importante entender essa questão. O nosso cérebro, ele armazena, né, cerca de 11 milhões de informações por dia. Dentro dessas 11 milhões de informação, aproximadamente ali 7, 8 milhões de informação são informações negativas. São informações que de alguma forma criam alguma barreira. As informações negativas, elas são diferentes das informações positivas. O cérebro humano, ele capta com muito mais facilidade, olha só a palavra, mais facilidade de absorção daquilo que é positivo. Ou seja, explica melhor, Júnior Buranello. Aquilo que vem fácil, né, esse movimento cerebral das informações, da captação, né, a percepção, a parte do planejamento, do julgamento, né, e da decisão, quando são informações positivas, informações fáceis de serem digeridas pelo nosso cérebro, né, ele não exercita muito essa parte cognitiva, porque já são informações positivas. Então são informações mais fáceis de terem uma tomada de decisão assertiva. Quando vem algo negativo, quando vem, por exemplo, a palavra não esqueça do caderno. A primeira questão que o cérebro vai buscar, ele vai buscar lá nessa primeira palavra, não esqueça. E aí ele vai ter que digerir aquilo ali, ele vai ter que trabalhar isso aqui, ele vai ter que ativar a parte cognitiva para interpretar o que essa pessoa quis dizer quando ele colocou o não. Porque quando tudo aquilo que são informações negativas, ativando a área cognitiva, né, ela assume algum aspecto potencializado de ameaça. Ou seja, aciona o sistema de recompensa. E um dos 3 aspectos que aciona o sistema de recompensa eu já falei em outros vídeos, um deles, a busca pela sobrevivência, alimentação, né, o meu cuidado, cuidado pela minha alimentação, tomar água, dormir, descansar, né. Outra questão, a busca por prazer, questão prazer sexual, né, tudo isso que gera algum tipo de satisfação, euforia e prazer. E a terceira delas, que também aciona os neurocircuitos de recompensa, é a fugir de, né, me abster de, não sofrer algo, não sentir medo, aquilo que me desperta algum medo, alguma insegurança, automaticamente isso tudo dentro do meu cérebro, ele começa a trabalhar para que eu, né, tome consciência de algum tipo de comportamento e fuja disso tudo. Então, quando nós falamos dentro desse processo, família, é importante você entender, tá bom? A região acionada aí, dentro do circuito de recompensa, ela vai e pegar essa informação, certo? Não esqueça do caderno. E aí ele vai trabalhar em cima desse não. O porquê que ele disse isso? Qual que foi o objetivo dele dizer esse não? Onde ele quer chegar com isso? Entendeu? Então, assim, óbvio, né, que isso é usado até por professores na parte da psicoeducação, para estudar e alimentar a mente do ser humano, dos seus alunos, a processar informações positivas.
Ao invés de você não esqueça do caderno, você fala assim, leve o caderno. Você tira ou não e o cérebro dessa pessoa processa de uma forma muito mais fácil, muito mais coerente, muito mais correta. Entende? A identificação é mais rápida. Porque agora nós vamos vir trazer para a parte da dependência química. A dependência química, esse processo da neurociência, né? A neurobiologia estuda exatamente isso. Como as substâncias elas entram, acessam o nosso sistema de nervoso central e como ela altera toda a funcionalidade do nosso cérebro. E quando nós falamos de preocupar com isso, a parte da nossa região, do córtex pré-frontal, da área cognitiva, aquilo que a minha mente precisa fazer, o planejamento, exercitar a minha área cognitiva, julgamento, motivação. O que motiva? O que motiva o seu cérebro? O que motiva você a despertar o desejo em fazer? Dentro do uso de drogas, as pessoas elas pensam apenas em como fazer, né? E para conseguir mais uma dose da sua substância. Certo? Sim ou não? Quando nós falamos da modificação comportamental da minha região cognitiva, eu passo aqui para os meus pacientes pequenos exercícios para que a mente dessa pessoa comece a movimentar de novo, né? Aquilo tirando aqueles pensamentos negativos, os pensamentos destrutivos, porque o dependente químico em uso abusivo de substâncias, ele associa muito mais informação negativa do que a positiva. É difícil para ele fazer essa identificação. E aí, muitas das vezes, é onde a pessoa começa a criar barreiras, criar dificuldades, achar que tudo é mais difícil, porque a forma de captação dele está distorcida, porque a droga ela entra, acessa e modifica toda a sua parte neural, toda a sua funcionalidade, a funcionalidade do seu cérebro. E isso se potencializa cada vez mais dentro do uso de drogas. E aí vem um aspecto importante para você entender dentro desse contexto todo. O dependente químico, com o passar do tempo, olha que jogo interessante de entendimento. Olha que jogo interessante. Nós falamos aqui, né? Ou a pessoa, o ser humano, ele tem uma capacidade muito maior de absorver informações negativas, né? E ele traz isso muito mais para o contexto de vida dele, dificultando as suas decisões, tomar decisões. Muitas vezes criando barreiras no qual, e dentro do medo, dentro da insegurança, ele acaba não fazendo. Certo? O dependente químico, isso potencializa 3, 4, 5 vezes mais, porque ele é inseguro, medroso, a droga tira esse poder de decisão dele e ele age pelos impulsos da droga, beleza? Só que com o passar do tempo, e aí eu tô falando do uso, aí eu tô falando de quando a pessoa está tentando viver na abstinência, o processo de abstinência, a busca pela sobriedade. O cérebro humano, ele trabalha de uma outra forma daí, ele vai desassociando os efeitos das consequências do uso de substância, aqueles negativos, e assimilando apenas recordações e memórias positivas do uso. Que negócio maluco, né, Júnior? Aí então você quer dizer que daí o cérebro, com o passar do tempo, daquele ser humano que busca recuperação da dependência química, ele começa a desassociar os pensamentos e lembranças negativas e ele impulsiona na mente do ser humano os pensamentos associados a memórias eufóricas e lembranças, memórias eufóricas de alegria e euforia do uso da substância. Ou seja, quando a pessoa está tentando sobreviver e não usar drogas, o cérebro dela começa a trabalhar contra ela, tentando dificultar o processo de recuperação do ser humano. Rapaz, é muito difícil. Então, comece a trabalhar de forma a entender os processos e dentro desse contexto da neurociência, para que você traga tudo isso para a sua recuperação. O processo, eu sempre costumo dizer, ele não é difícil, ele é complexo. Entender um pouco da ação da substância já me coloca num outro patamar, no qual, dentro das dificuldades, limitações que a substância me deixou, eu consigo desconstruir pensamentos. Associe as ideias e coloque na sua própria mente, fale repetidamente palavras positivas para que você consiga executar aquilo que você planeja. Desejo a todos uma ótima semana, uma excelente quarta-feira. Muito obrigado pelas famílias. Compartilhe os vídeos, tá bom, famílias? E até semana que vem com um novo vídeo.